Ainda de pé, meus irmãos, abramos nossas Bíblias no Evangelho, conforme o relato de João, no capítulo 17, leremos a partir do versículo 1 até o versículo 19. João 17, de 1 a 19. A palavra do Senhor nos diz: Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens, que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora, eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e todas as tuas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu vos enviei ao mundo, e a favor deles eu me santifico, e a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Até aí a palavra do Senhor para a nossa edificação nesta manhã. Oremos ao Senhor. Glorioso Deus, diante de nós, a tua palavra, e a tua boca, Santo Deus, que se abre certamente para falar ao nosso coração, palavra que nos edifique nesta manhã. Fala-nos, ó Deus, agora, que os nossos corações estejam preparados, e nele, Santo Deus, o espaço reservado para a tua palavra, bem cuidado, para que possamos sair daqui preenchidos e satisfeitos nesta manhã, e o teu nome glorificado em nós. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, alguns anos atrás, eu experimentei uma situação muito emocionante e comovente, que envolvia a oração. Ainda nos dias da juventude, eu era seminarista, e na igreja, o pastor, ao final do culto, pediu a uma irmã muito piedosa que orasse. E aquela irmã que orava por toda a sua família, todos os seus filhos, netos, genros e noras e todos aqueles que lhe eram valorosos, lembrou-se de orar também por uma das filhas do pastor, que estava fora do país naquele momento, morando fora. E na sua oração, ela pediu a Deus que guardasse aquela jovem. Orou sem que o pastor pedisse, mas ela sentiu
o impulso, o desejo de orar por aquela moça. E na semana seguinte, ao chegar na igreja, o pastor foi testemunhar que naquele domingo, ao chegar em casa, ele telefonou para a sua filha, e a filha chorava assustada, porque havia experimentado algo terrível. No estacionamento de um supermercado, dirigiu-se a ela uma pessoa que visivelmente tinha a intenção de agredi-la e afrontá-la de alguma forma. E ela, desesperada, sem ter a quem pedir socorro, e vendo aquela pessoa aproximando-se dela, certa de que seria vítima de um ataque, tomada de desespero até o momento em que ela percebeu que alguém surgiu, e ela não viu de que direção, mas alguém veio ao seu encontro e a protegeu naquele momento, e de alguma forma constrangeu aquele que intencionava agredi-la. E o pastor ouviu aquele relato, e logo ele lembrou-se e perguntou para a sua filha: que horas isso aconteceu? Foi hoje pela manhã? E ela disse: não, há poucas horas atrás. E aí ele lembrou-se que o momento, a hora em que o livramento se deu, era precisamente a hora em que aquela irmã estava orando pela filha dele. E ele fez ali o cálculo do fuso e percebeu que o momento exato, durante o culto, em que aquela senhora piedosa orava pela sua filha, foi o exato momento em que Deus envia ali alguém que a livrou daquele ataque, e que nós não fazemos ideia do que poderia ter acontecido àquela jovem. Meus irmãos, se tudo nos vai bem, se os dias são de paz, e ainda que sejam de luta, ao final deles nós somos vitoriosos, é porque existe alguém orando por nós, existe alguém orando por você. Se tudo vai bem na sua vida, se as coisas te vão bem, é porque existe alguém orando por você. Se as ameaças elas surgem, elas vêm contra nós, mas não são fortes o suficiente para nos constranger ou nos fazer mal, é porque existe alguém orando por você. Jesus havia acabado de fazer um discurso aos seus discípulos falando sobre Deus. Ou seja, ele falou de Deus para os discípulos. Agora ele fala aos discípulos, ou melhor, fala a Deus. Perdão, meus irmãos, ele havia acabado de falar aos seus discípulos sobre Deus, mas agora ele fala a Deus a respeito dos seus discípulos. Primeiro, ele dirige-se aos seus discípulos e fala a eles sobre Deus, quem é Deus. Agora ele dirige-se a Deus para falar a Deus quem são os seus discípulos e quais são as necessidades deles. A pregação e a oração caminhando juntas. Não é possível falar de Deus sem orar, e é impossível ao que ora não falar de Deus. Aquele que quer falar de Deus precisa orar, e aquele que ora não se contém, pois é impulsionado a falar de Deus. Jesus ora, e a oração que Jesus faz, registrada nesse capítulo 17 do Evangelho de João, ela possui 3 momentos. Um primeiro momento em que Jesus ora por Ele mesmo. Jesus ora por Ele mesmo. Ele ora por Ele, falando a Deus a respeito das obras que Ele fez, da missão que Deus confiou a Ele e que Ele cumpriu, e que o nome do Senhor foi glorificado nele.
E aí, meus irmãos, nos vem essa primeira lição. Nós que oramos por alguém, precisamos orar por nós. Precisamos nos lembrar que nós também precisamos ser alvos das nossas orações. Precisamos estar fortes o suficiente para que possamos sustentar os outros com as nossas orações. Porque as investidas, os ataques que vêm contra nós, no momento em que nós nos destacamos na intercessão em favor de alguém, eles crescem a cada dia, tornam-se cada dia mais potentes, visando nos constranger e calar as nossas bocas, cerrar os lábios que oram. Por isso, no exemplo de Jesus, precisamos orar por nós. Antes de orar pelos discípulos, Jesus orou por ele. Antes de orar por alguém, ore por você. Peça a Deus pela sua vida. Isso não é egoísmo, isso é cuidado. Ore por você, peça ao Senhor que renove as suas forças todas as manhãs. Ele o faz. Ele renova as suas misericórdias sobre nós todas as manhãs. Ele derrama sobre nós a sua graça e o seu favor todas as manhãs. Mas é preciso que nós sejamos alvos. O primeiro alvo da nossa oração, sejamos nós. Para que Deus nos fortaleça, para que Deus nos mantenha animados, para que Deus nos mantenha de pé, porque somente estando fortalecidos, nós seremos capazes de orar por alguém. Somente estando bem cuidados, nós seremos capazes de cuidar de alguém. No segundo momento, meus irmãos, Jesus ora pelos seus discípulos. Ele ora pelos seus. E Jesus ora pedindo ao Senhor que cuide dos seus discípulos. Pedindo ao Senhor que cuide de nós. E ele diz no versículo 9: é por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas e todas as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Meus irmãos, Jesus não nos dá nenhuma garantia de que a vida, enquanto estivermos neste mundo, será fácil. Jesus não nos dá nenhuma garantia que enquanto estivermos a serviço da sua obra, da pregação do Evangelho, da obra do Senhor, os ataques não virão. Muito pelo contrário, as palavras de Jesus são sempre nesta direção, quando Ele nos diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo e vocês também vencerão. Jesus dirige-se aos seus discípulos para falar a eles a respeito dos ataques, dos sofrimentos, das dificuldades que enfrentarão, mas ele diz: permaneçam firmes, porque grande é o vosso galardão no céu. Jesus não nos garante em momento nenhum que a vida não será difícil. E quanto mais envolvidos na causa do Senhor, maiores serão as dificuldades, maiores serão as aflições. Portanto, Jesus nos diz também que nós devemos, uma vez atacados, agredidos, ofendidos, devemos nos gloriar no Senhor, nos alegrar no Senhor, porque as nossas orações, os nossos gestos, as nossas escolhas incomodam o mundo. E a igreja é aquela que existe para incomodar o mundo. A igreja existe para incomodar a tudo o que se opõe às coisas de Deus, às verdades francas do Evangelho. Por isso Jesus ora por nós, Ele pede ao Pai: Senhor, eu não peço que os tire do mundo, mantenha-os lá, porque eles são necessários. O mundo precisa de nós, o mundo precisa da igreja, mas Senhor, enquanto eles estão lá, livra-os do mal. Senhor, não permita que se abatam diante das lutas e das dificuldades que terão de enfrentar. Senhor, não permita que o adversário prevaleça sobre eles.
Senhor, não permita que permaneçam constrangidos, ofendidos, agredidos, feridos e magoados. Senhor, cuida deles. Jesus está orando por nós. Jesus tem orado por nós, para que nós sejamos livrados em todo o tempo. E por fim, meus irmãos, Jesus conclui a sua oração orando pela igreja. Por uma razão única, um grande desafio, algo que parece tão simples, mas que é tão complexo, que é tão difícil. Jesus ora pela igreja para que a igreja permaneça unida e caminhe unida. Que coisa linda! Comunhão, unidade. Mas como é difícil! Como é difícil! É difícil entender que todos nós queremos a mesma coisa, temos o mesmo objetivo, temos o mesmo alvo, mas nós queremos caminhos, formas e escolhas diferentes. E ali Jesus coloca diante de Deus esta necessidade de que a igreja permaneça unida, para que sejam um, assim como eu e tu, Pai, somos um. E este é o grande desafio, meus irmãos, respeitar a individualidade, respeitar as diferenças, saber que o outro entende, recebe de forma diferente, mas o outro é meu irmão. E eu preciso aceitar o desafio de caminhar com ele. E Jesus nos dá este exemplo, este modelo de comunhão e unidade, quando ele reúne 12 homens diferentes, completamente diferentes. Visões políticas diferentes, visões sociais diferentes, alguns intelectuais, outros homens simples. Mas ele os reúne, os 12, em torno da sua palavra, sabendo respeitar a individualidade de cada um, sabendo respeitar as características de cada um, mas que estão ali os 12 reunidos em torno de Jesus e da sua palavra. E nos momentos de dificuldade, meus irmãos, como naquele momento em que Jesus é crucificado e morto, nós vamos encontrar os 12 reunidos ali, colocando de lado as suas diferenças, mas unidos ali em solidariedade um ao outro, naquele instante, em torno da palavra de Jesus, da solidariedade, da amizade, daquilo que os faz comum. Precisamos compreender, meus irmãos, em todo o tempo, que aquilo que nos une é infinitamente maior do que aquilo que nos separa. O que nos faz iguais é infinitamente maior, imensuravelmente maior do que as nossas diferenças. Somos convocados a sermos um no Senhor. Mas, meus irmãos, é importante que nós saibamos que Jesus intercede por nós, e é Ele que nos diz que quando nós orarmos, tudo aquilo que nós pedimos ao Pai em nome dEle, nos será concedido. Porque Ele está lá ao lado do Pai intercedendo por nós. Ele, apenas Jesus, está lá ao lado do Pai intercedendo por nós, recebendo a nossa oração e dizendo para o Senhor: Senhor, pode atender, porque são meus e são teus também. Ele é o único intercessor. E para aquelas necessidades que nós não conseguimos apresentar em palavras, para essas nós temos o Espírito Santo, que intercede por nós, e a palavra de Deus diz, com gemidos inexprimíveis. Mas a questão, meus irmãos, o fato é que há sempre alguém orando por nós. Há sempre alguém orando por nós. Jesus está orando por nós. O Espírito Santo está intercedendo por nós. Jesus, Ele pede ao Senhor por nós. E Ele tem dividido essa tarefa com alguém muito especial da sua criação, que são as mães. As mães que estão sempre orando pelos seus filhos. Que o Senhor guarde os seus filhos. Que o Senhor proteja os seus filhos.
mesmo quando os filhos acham que já não precisam mais delas. Mas elas lá naquela insegurança, vão lá no seu quartinho de oração, no seu cantinho, dobram seus joelhos e dizem ao Senhor: Senhor, eu não sei o que está acontecendo. Senhor, eu não sei qual é a necessidade, mas olha pelo meu filho, olha pela minha filha nessa hora. Eu não sei e não preciso saber, porque é o Senhor quem pode resolver. E elas estão lá, sustentando, e tudo vai bem, e tudo dá certo, e o nosso dia é bem sucedido, e Deus nos abençoa, porque tem alguém orando por nós. Existe alguém orando por você, alguém muitas vezes longe dos seus olhos, alguém que não tem a oportunidade de receber o seu abraço todos os dias, mas alguém que não se esquece e que está sempre orando por você. Jesus orou por nós, orou pela sua igreja e tem dividido com estas que são algo primoroso da sua criação, esta tarefa de interceder a Deus. Se tudo nos vai bem, se Deus nos tem livrado, se os males não têm perdurado, é porque existe alguém orando por nós. Existe alguém com seus joelhos dobrados, com seus olhos cerrados, com as suas mãos unidas, com humildade, cabeça baixa, elevando somente as suas vozes aos céus e pedindo ao Senhor por misericórdia. E por isso tudo nos vai bem, porque existe alguém orando por nós. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor continue nos dando paz e sustentando todas aquelas que têm na oração um ministério, e um ministério valoroso, porque, meus irmãos, uma igreja muito bem equipada, uma igreja que tenha nos seus quadros os melhores profissionais, mas se esta igreja é uma igreja que não ora, ela é como um grande veículo que não tem combustível. O combustível que move a igreja é a oração. E uma igreja sem oração, ela não prevalece. Mas a igreja que ora, ela sofre ataques, ela enfrenta dificuldades, mas ela prevalece no nome de Jesus para a glória de Deus. Que Ele nos abençoe e nos guarde, e que nós sejamos, a cada dia que passa, mais e mais uma igreja que ora, orando por nós, orando pelos nossos, orando pela igreja, vencendo as dificuldades e prevalecendo para a glória de Deus. Que Ele nos abençoe e nos guarde nesta manhã. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, nós chegamos ao final do nosso culto, e eu espero e desejo no Senhor que, com os nossos corações cheios de alegria, desafiados a intensificar as nossas orações, a orarmos e a olharmos para os ataques, a olharmos para as dificuldades, para as lutas com alegria. Bom sinal que somos atacados, bom sinal que dificuldades existem, sinais de que nós estamos fazendo a vontade do Senhor e que Ele está feliz conosco e que seguiremos prevalecendo para a glória de Deus, o nosso Pai. Que Ele nos abençoe e nos guarde e nos conceda um restante de dia muito especial e feliz sob a sua proteção e o seu cuidado. Vamos nos colocar de pé mais uma vez e agora orarmos, encerrando assim o nosso culto desta manhã. Santo e eterno Deus, glorioso Pai e Salvador, nós te agradecemos porque Tu és aquele, Santo Deus, que nos faz prevalecer diante das dificuldades, diante das lutas, das aflições que o mundo nos impõe. Mas te louvamos a Deus porque temos um verdadeiro intercessor junto a Ti,
que clama por nós noite e dia, que não desvia de nós o seu olhar, mas que olha para nós com atenção em todo o tempo. E Ele tem cuidado de nós. Ao final deste culto, Santo Deus, te pedimos a Tua bênção sobre nós, sobre nossas famílias, sobre os irmãos do Sul, sobre todos aqueles, ó Deus, que não têm encontrado alegria no seu viver. Ó Pai, vai ao encontro desses agora também. Renova-lhes as forças, as esperanças. Sê conosco, sê por nós. Leva-nos, ó Deus, seguros aos nossos destinos nesta manhã. Que tenhamos paz no nosso coração. Ouve e atende a nossa oração. Nós te rogamos e por tudo já te agradecemos no nome de Jesus, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor incomensurável de Deus, o nosso amantíssimo Pai, as doces e sempre ternas consolações e o poder do Santo Espírito de Deus repousem sobre a Igreja do Senhor nesta manhã e sobre todos nós permaneçam agora e para todo o sempre. Amém.